Podemos nos sentar, amados. Obrigado, Senhor. Podemos nos sentar, vamos ouvir a palavra. Que o Senhor fale conosco nessa noite. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, e que nós possamos, como fez Maria, escolher estar aos seus pés. Nós estamos vivendo hoje, domingo após a ressurreição do Senhor, nós estamos vivendo as primeiras semanas após a ressurreição, e se nós vemos a cronologia dos fatos, dos acontecimentos na primeira semana, nós vemos que após a ressurreição, essa primeira semana é um período de grande transformação e fé para os discípulos. Porque eles começam a passar do medo e do pavor de ter passado por toda aquela morte horrenda de Jesus, e apesar de que Jesus já tinha avisado eles do que iria acontecer, eles não esperavam de fato que Jesus morresse. Imagina que muito menos esperavam que ele ressuscitasse dentre os mortos. Tanto é assim que quando as mulheres vão ao sepulcro e voltam dizendo que encontraram um anjo e que ele disse que ele tinha ressuscitado, os discípulos não acreditam. Alguns até, tem algumas teorias falsas, óbvio, de que foram as mulheres primeiro ao sepulcro porque Jesus precisava que a notícia corresse logo, então tinha que ser mulheres que estivessem ali. Imagina essa injustiça com a gente, Se a gente vai sair contando as coisas assim, não sai, Claro que a gente nem fala muito. Então, mas eu acredito, brincadeiras à parte, eu acredito que sim havia um motivo para serem mulheres. A mulher, nós temos nossas vantagens, mulheres. Nós somos sensíveis. Nós somos capazes de enxergar, às vezes, coisas que os homens não enxergam. Nós somos capazes de acreditar e de ter sensibilidade, espiritualidade, muito mais. Isso nem é a Bíblia que fala, isso a ciência fala. A mulher já tem dentro de si uma essência que tem a tendência a ser mais espiritual do que o homem, a ser um ser que mais crê, ter mais fé, acreditar mais nas coisas que não se veem. Aí tem alguns de nós, sim, porque a mulher é ignorante. Não, a mulher tem uma inteligência diferente. Nós temos uma inteligência diferente. E aqui eu não estou tirando os homens, não estou menosprezando o gênero masculino para nada, mas estou dizendo que somos diferentes, e havia um propósito para que as mulheres chegassem ali. Claro que não. Eu sei que os homens aqui dessa igreja, os homens são homens de fé. Dessa igreja. Mas eu acho que é claro que Deus envia as mulheres ali, porque havia uma conexão, e tanto é assim que Maria, quando o anjo está atrás dela, que não, na verdade era Jesus que estava ali, quando ele fala com ela e chama pelo nome, e diz Maria, ela reconhece de costas, ela está de costas e ele atrás, e ela sem se virar diz, mestre. Eu fico chocada, eu me arrepio quando penso nesse quadro assim, de Jesus falando às costas dela e ela reconhecer ele pela sua voz. E ele já estava ressuscitado e ele não deixa ela tocar nele, Não me toca porque eu ainda não estou, meu corpo ainda não está glorificado, ele está ali ainda saindo daquele estado de morte, vencendo a morte. Mas Jesus começa a aparecer para os outros discípulos, depois das mulheres. Aí chega Pedro e João ali depois no sepulcro, não sabem o que aconteceu, ficam ali olhando, nada se sabe. Ficam ali debatendo, será, não será? Mas as mulheres tiveram certeza de que Jesus tinha ressuscitado. Então, logo após, no primeiro dia, que seria para nós a segunda-feira, Jesus então aparece, que é a sua terceira aparição, na estrada de Emaús, que o pastor falou domingo passado. Então ele aparece naquele caminho de Emaús aos discípulos, a dois dos seus discípulos, eram dois.
E então ele começa a caminhar do lado dele sem dizer quem ele era, e aquilo eles vão conversando com o coração triste, abatido. Então ele ia como se fosse um viajeiro, um viajante da estrada, e ele se faz que nada sabia do que tinha acontecido. Então ele diz: por que vocês estão assim? E eles dizem: você é o único aqui que não sabe o que aconteceu? Morreu Jesus, mataram ele. Nós estamos assim, tristes, abatidos. Então diz que Jesus vai como quem segue adiante, e eles entram ali naquela casa, e Jesus faz como que ele seguia adiante, mas ele diz: fica conosco. Eles dizem: fica conosco, Senhor. Alguma coisa, fica conosco, diz. Alguma coisa eles sentiram, porque ali eles sentiram alguma coisa diferente naquela pessoa que caminhava com eles. E quando eles entram para dentro daquela casa e então vão jantar com ele, diz que Jesus pega o pão, e eles até ali não tinham reconhecido Jesus. Quando Jesus pega o pão e parte o pão na frente deles, olha que momento, gente. Jesus parte o pão. Diz que eles reconhecem Jesus pelo jeito que ele partiu o pão. Eles ainda não conseguiram enxergar o rosto de Jesus. E quando ele parte o pão, os olhos deles se abriram, diz a Bíblia. E eles disseram: Jesus, mestre, tu estás vivo. Então ele some, né? E eles dizem depois: não ardia o nosso coração enquanto ele falava conosco? Queridos, Jesus continua aparecendo em várias aparições nessa semana. Foi uma semana marcante, porque eles estavam vivendo algo que nunca tinham vivido nas suas vidas. Era algo sobrenatural, talvez, eu penso, se acontecesse isso conosco, será que por algum momento nós conseguimos nos colocar na pele desses discípulos? E se isso acontecesse conosco, será que nós seríamos os que acreditariam? Ou nós seríamos como Tomé, que precisou colocar o dedo na ferida e dizer: agora sim, eu sei que tu és o Senhor? Como seria o nosso coração naquele momento? Seríamos como as mulheres? Seríamos como Pedro, João? Seríamos como os discípulos de Emaús, que custaram para enxergar Jesus? Como seria a nossa atitude? Mas algo que me surpreende e que eu analiso quando olho para a sequência das aparições de Jesus nessa primeira semana, eu observo, e era um tempo que se preparava para o Pentecostes. O Espírito Santo estava preparando o coração deles para algo maior que viria. E nós vemos que começa ali a se unificar o espírito deles, aquilo que estava dividido, e que quando morre Jesus, eles saem cada um para um lado, os discípulos não ficam juntos. Estavam amedrontados, estavam apavorados. Pedro nega Jesus, enfim. Os discípulos se dividem, eles estavam divididos, eles estavam cada um no seu canto, porque eles estavam aterrorizados com o que poderia acontecer. Então, lá, 40 dias depois, então, vem o Espírito Santo. Não quero parar muito nessa parte, porque não é isso que eu queria falar hoje. Mas para a gente ter uma ideia dos fatos, como Deus preparou esse tempo para chegar ao Pentecostes, nós vemos que o que Deus quis fazer ali era unificar os discípulos, que estavam totalmente separados e divididos. Então vem o Espírito sobre eles, dando-lhes poder e unificando, trazendo unidade, fazendo eles falar uma só língua, que eram as línguas espirituais, de fogo. Diz que veio sobre eles um poder onde eles falaram novas línguas e que ninguém entendia aquela língua que eles falaram. Havia um poder, ou seja, todos entendiam no seu idioma, mas ao mesmo tempo eles não falaram uma língua só. Havia neles uma unidade, uma unificação ao falar as línguas, de harmonia, de dizer: bom, agora vocês precisam falar as mesmas línguas. O Espírito Santo, ele não veio só para trazer poder de tirar o medo, mas também para trazer uma mensagem de unidade, de que ali precisariam, dali para frente, andar unidos, em harmonia, juntos, falando a mesma coisa. Porque nós sabemos que quando nós falamos coisas diferentes, nós não estamos unidos. Quando nós estamos numa casa, como sendo pais e mães, que coisa terrível, quando a mãe diz assim: guarda a tua roupa para um filho, não deixa tirar da tua roupa. E o pai chega em casa e deixa a roupa tirada na sala, dando mau exemplo. É pai e mãe falando línguas diferentes, e o filho fica olhando, a mãe dizendo não, mas o pai dando exemplo.
Que coisa triste quando o pai diz assim, não vai sair hoje. E a mãe diz assim, não, meu filho, vai, não dá bola. Uma família dividida, há divisão quando duas pessoas não andam juntas em acordo. Então Emaús se torna, esse partir do pão, esse abrir os olhos dos discípulos, se torna o primeiro momento marcante em que eles reconhecem Jesus só pelo jeito dele ser. Olha que intimidade os discípulos tinham com ele. Então, quando nós estamos empenhados em não sermos religiosos, quando esse é o nosso empenho, quando nós estamos empenhados em sermos seguidores de valores, não seguidores de valores, mas sim seguidores de conhecer a Jesus, estamos seguindo esse caminho porque queremos conhecer a Jesus, como terminamos de cantar agora, eu quero conhecer Jesus. Deus Pai se torna conhecido em Jesus, Ele se revela a nós através de Jesus. E nós vemos ali, e eu quero que a gente leia essa passagem que não nada tem a ver com esse episódio da primeira semana, mas sim tem a ver com o fato da gente conhecer Jesus. Porque nós deveríamos de ser como os discípulos que conhecemos o jeito de Jesus ao partir o pão, sem que ele fale. Nós deveríamos ser os discípulos que conhecêssemos Jesus quando ele nos fala e nós estamos de costas sem enxergá-lo, pela voz. Nós deveríamos ser, dentro da nossa maturidade cristã, aqueles que ouvem a sua voz e seguem, aquelas ovelhas que ouvem a voz do pastor e seguem, como Jesus falou. Mas os nossos corações estão enceguecidos, nós estamos cegos. Há cegueira no nosso coração. E eu quero que a gente leia essa passagem em Lucas 6, porque nós vamos falar hoje de algo que falou meu coração e que eu tenho colocado muito em prática isso. Lucas 6, disse João, é Lucas. Lucas 6, e capítulo 6 é versículo 12. Oh, glória a Ti, Jesus. Te louvamos, Senhor. Nós vemos aqui um exemplo que Jesus dá sobre isso que terminamos de falar. A importância de nós conversarmos o mesmo idioma e darmos sequência àquilo que Deus quer de nós e conhecer Jesus. Diz assim, num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que veio a ser o traidor. Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. E estavam ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão, procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados, e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava a todos. Isso é o início do ministério de Jesus, ele é a escolha dos 12. Queridos, essa história acontece na passagem entre a noite de um dia e o amanhecer do outro dia. E do amanhecer à tarde. Jesus passou toda a noite em solitude com Deus nessa passagem. Diz a Bíblia que ele passou toda a noite em solitude. E pela manhã, pensa assim, a madrugada inteira, madrugada inteira, orando diante de Deus. E então pela manhã ele reuniu seus discípulos e criou uma comunidade. E à tarde, ao lado deles, saiu para pegar a palavra e curou todos os enfermos que tocaram nele. Se a gente não prestou atenção, eu quero que a gente preste atenção que essa passagem, vamos reparar nos acontecimentos, essa passagem tem uma sequência. Ela transita entre a solitude, a comunidade e o ministério.
Ela transita da noite que foi reservada para a solitude, à manhã para a comunidade e à tarde para o ministério. É um tempo que tem 3 etapas. Se trata de um triângulo que proporciona um espaço onde Deus pode agir e falar conosco. Que eu nessa noite coloquei o nome de triângulo do sucesso. Se nós praticamos esse triângulo, se nossa vida girar em torno dessa proposta, desse triângulo do sucesso, entre a noite da solitude com Deus, a noite da solitude com Deus, a manhã do tempo para a comunidade e a tarde do ministério, nós vamos ter sucesso sim na nossa vida, as coisas irão muito bem para nós. Eu posso lhe dizer com certeza que as coisas andarão muito bem para nós. A solitude, vamos começar a analisar essas três pontas desse triângulo. Quando nós olhamos para a solitude, talvez alguns de nós pensamos que é um espaço meio estranho pensar em solitude, né? Porque nós pensamos que a solitude, nós vinculamos a solitude com solidão. Nós vinculamos a solitude com solidão. Mas se nós olhamos o que Jesus fez, nada tem a ver com solidão. Porque foi um espaço criado por Jesus para estar com Deus e, portanto, conhecer, estar perto do Pai. Pensemos nos discípulos de novo de Emaús. Abriram-se os olhos e eles então reconheceram pelo partir do pão. Houve primeiro o conhecer Jesus antecipadamente para que o véu caísse dos olhos. Nós precisamos entender que a solitude não é solidão para nada. A solidão e a solitude possuem significados distintos, totalmente diferentes. A solidão é um sentimento de estar sozinho, de se sentir sozinho mesmo não querendo estar. É um sentimento de que é algo que nós podemos sentir, inclusive quando nós estamos com muitas pessoas à volta. Nós podemos estar cheios de gente nos rodeando, nós podemos estar com a nossa família, nós podemos estar com as pessoas, nós podemos estar com os nossos amigos, mas lá dentro a gente se sente sozinho. Nós temos um sentimento de solidão. A gente tem a sensação de que nós lutamos por nós mesmos, que ninguém nos acompanha nessa vida. Isto é a solidão. Mas a solitude é o sentimento de estar só e conseguir aproveitar da própria companhia, não se sentindo sozinho de fato. É o momento em que nós tiramos para estar sozinhos, para nos conhecer, para entender algumas coisas e para aprofundar em algumas questões nossas. É um tempo que nós escolhemos estar sozinhos. E a gente curte esse momento. Não nos faz mal, é um momento que nos faz bem. Por que é tão importante que nós estejamos com Deus e somente com Ele isolado do mundo? Quando eu falo de solitude. Porque a solitude é uma prática cristã que precisa ser praticada. Ela não pode ser só olhada e, é legal. Nós precisamos praticar a solitude. Que é esse tempo que nós temos com Deus. Só nós, ninguém mais, isolados de todos, só nós e Deus. Ninguém nos acompanha nessa oração. Não é aquela oração que fazemos de manhã. É muito legal, claro que é uma bênção. A gente entrar a orar com os irmãos, claro, tem sido uma bênção para todos nós que estamos ali de manhã orando. Tanto é assim que Deus já está nos respondendo. Quando uma comunidade ora, Deus envia a bênção. Agora, nós precisamos entender que anteriormente a esse tempo de oração com um grupo, nós precisamos estar sozinhos com Deus. Tem algum momento do nosso dia que nós precisamos praticar a solitude. Porque é na oração que nós ouviremos aquele que nos chama de minha filha, meu filho amado. É ali que nós entenderemos o grande amor de Deus. Orar é permitir que essa voz que ouviu Maria às suas costas, que essa voz entre no mais fundo do nosso ser e nós sintamos: eu sou amado de Deus, eu sou amada de Deus, eu sou a alegria do meu Pai. E eu conheço essa voz quando Ele me fala. Como eu conheço. Como eu sei quando é Jesus que está me chamando. Como eu sei quando é Jesus que chama pelo meu nome.
porque eu sei que eu sou amado dele. Enquanto a gente não reafirmar esta voz dentro de nós, enquanto a gente negar que nós precisamos ouvir e reconhecer essa voz, esse partir do pão, esse jeito de Jesus nos falar, a gente não poderá caminhar livremente nesse mundo. Nós seremos sempre gente que andará aprisionada com correntes arrastando no caminho. Em outras palavras, resumindo, andaremos sempre empatados. E talvez nessa noite eu vou confrontar um pouco, sem que você levante a mão, mas quantos estamos empatados na vida? Quantos de nós sentimos que andamos empatados? Que as coisas estão travadas, que as coisas não rolam, que as coisas que a gente planeja não saem como nós queremos, que as coisas que nós tínhamos um sonho, pensávamos estar na vida a uma certa altura aqui, mas está tudo empatado. Pastor, eu vou para lá, empata, eu vou para cá, empata, eu saio para frente, empata tudo. Quem sabe nessa noite a gente descubra por que as coisas estão empatadas. E que os teus olhos espirituais se abram totalmente, tu possas ouvir e reconhecer a voz de Jesus te falando. Porque sabe que a prova de que as vozes do mundo falam mais alto que a voz do nosso Senhor é que nós estamos constantemente sentindo uma voz nos dizendo assim: prova que tu és uma pessoa amada, prova o teu valor, prova que és alguém na vida. Conquista coisas para que te vejamos como alguém maravilhosamente bem-sucedido. Nós andamos pela vida assim, querendo provar aos outros quem nós somos. Querendo provar que somos... Deus nos livre, que alguém veja que nós não somos nada nem ninguém. Nós já fomos criados com a frase: seja alguém na vida. Seja alguém nessa vida. Se a gente perguntar para alguém: o que tu pensa do futuro? O que tu planeja? A pessoa dirá assim: eu penso que eu tenho um planejamento, eu gostaria de ser alguém na vida. Eu fico olhando quando as pessoas dão essas respostas, porque elas repetem como papagaios. Alguém falou para elas e elas repetem esse ser alguém na vida. Mas se tu perguntar o que é ser alguém na vida, a maioria das pessoas não tem essa resposta. O que é ser alguém na vida? Alguém que? Em que vida? O que é? Quais são os valores desse mundo para ser alguém na vida? Nós vamos achar milhares de coisas, porque depende de cada ótica. Para algumas pessoas, o sucesso é ter muito dinheiro. Para outras pessoas, é ter cargos. Para outras pessoas, é ter uma família muito grande, bonita. Para outros, é tu ser uma pessoa bonita. Nós temos milhares de padrões, milhares de vozes nos falando. Assim que nós acordamos de manhã, as vozes estão nos falando. E se nós vamos olhar e analisar, foi exatamente isso o que Satanás tentou fazer com Jesus no deserto. Ele tentou dizer assim: se és realmente filho de Deus, te atira aqui desse penhasco. Olha para quem Satanás foi falar. Para alguém que sabia que era amado de Deus, era filho do Pai. Mas ele tentou. Se és filho de Deus, converte essas pedras em pão. Se és filho de Deus, olha, vou te dar todas essas... Isso tudo diz que Jesus, que levou Jesus lá em cima, mostrou todas as cidades, as riquezas desse mundo. E disse: olha, vou te dar tudo isso aqui, se tu prostrares, me adorares. Se prostrado me adorares. Então Jesus dá aquela palavra, né? Sai. Essa aqui não, vai embora, não quero te ouvir mais. E Jesus corta com a voz que lhe diz: seja alguém na vida. Prove, faça, olha como é bom, olha como isso aqui é bom. E nós vemos Jesus vencendo aquela tentação, porque isso era crucial para ele começar o seu ministério. Para ele começar a jornada que o Pai tinha lhe dado como missão. E nós vemos ali que Jesus está empenhado em seguir a missão, aquilo que ele tinha combinado com o Pai. Até o fim, Jesus foi fiel àquilo que ele tinha combinado com o Pai antes de vir ao mundo. Em cada passo, Jesus ouvia a voz do Pai. E era nesses momentos, agora nós pensamos assim: se ele era Deus, por que ele precisava se retirar ao monte para orar? Deus orando para Deus, isso parece tão confuso, mas eu vou lhe dizer: Jesus era Deus, mas ele também era homem. Ele era humano.
E ele sentiu as mesmas coisas que nós sentimos. Ele precisava se retirar, porque ele sabia a tentação que ele corria todos os dias. Ele sentiu isso na pele. E ele precisava estar em solidão. Ele precisava lembrar a ele mesmo quem era ele. E o amor que o pai dele tinha colocado no seu coração. E tinha o enviado com esse amor que lhe dava o poder para fazer aquilo que ele precisava fazer. Agora, existem sinais que evidenciam a nossa necessidade de sermos amados quando nós ouvimos essas vozes. Às vezes você diga assim, mas não é minha praia. Há muitos sinais. E alguns sinais de que nós precisamos ser amados por aquilo que as pessoas esperam que nós sejamos, porque as pessoas têm expectativas conosco e nós corremos atrás das expectativas das pessoas, porque a gente acha que isso vai ser bom para nós. Mas os sinais de que nós não estamos ouvindo essa voz de Deus, de que nós não estamos reconhecendo a voz do nosso amado, é que nós buscamos constantemente validação dos outros, nas nossas decisões, nas nossas ações, na nossa aparência. Nós precisamos sempre que alguém nos elogie, que alguém nos bote para cima, porque senão a gente já se sente para baixo. Nós temos medo das críticas. Temos medo de que alguém fale algo que nos fira, que nos diga algo de nós que a gente não goste. Nós temos o medo de desagradar os outros. E esse desagradar os outros pode ser para alguns um pesadelo. Pode ser vir uma dificuldade de dizer não às pessoas. Eu não quero, eu não vou fazer isso. Nós temos dificuldade de colocar as pessoas no seu lugar e dizer eu não vou fazer isso porque eu não quero. É simples. E aqui eu não estou falando para adolescentes, estou falando para gente adulta. Porque criança e adolescente não se comandam. Tem pai e mãe que comandam as suas vidas. Vai ter que fazer o que pai e mãe mandam. Mas estou falando aqui adultos, pessoas maduras, pessoas já que têm sua independência, que conseguem andar pela vida sozinhos, mas nós não conseguimos dizer não para algumas coisas, nós estamos sempre tentando agradar os outros. Por quê? Porque nós temos medo de ser rejeitados. Nós temos um medo pavoroso da rejeição, porque a nossa autoestima está lá embaixo. Agora, eu sempre digo, quando dizem assim, eu tenho problema de autoestima, coloque Jesus no meio da sua vida, no centro da sua vida, que você não vai precisar de autoestima. Você não vai precisar. Você não vai precisar se sentir uma pessoa legal. Sabe por quê? Porque quando nós sentimos a voz, quando nós combatemos as vozes mediante a prática da solitude com Deus, como fez Jesus, havia uma razão para isso. A dependência excessiva de aprovação, de que alguém nos coloque para cima, de que a nossa autoestima esteja lá em cima, é altamente prejudicial para o nosso bem-estar emocional. Nós vamos andar sempre na vida nos sentindo fracassados. Quando colocamos essa validação externa, quando a gente coloca isso como a nossa principal fonte de autovalorização, estaremos constantemente insatisfeitos. Nós andaremos sempre pela vida ansiosos, inseguros, esperando que alguém nos diga, que alguém nos faça, que alguém fale com a gente, que alguém faça alguma coisa por nós. Que terrível. Sem falar que teremos uma dificuldade altíssima de tomar decisões pela nossa cabeça. Nós estaremos sempre esperando o que alguém vai nos dizer. E essa voz que o Pai nos diz, tu és meu filho amado, tu és a minha filha amada. Quando nós nos sentimos amados em Deus, isso é tão suficiente, amados. Isso é tão suficiente para nós, quando nós ouvimos essa voz de verdade. Que essa voz nos vai livrar do sucesso e do fracasso também. Porque quando nós temos sucesso, nós esquecemos de quem nós somos. E quando temos fracasso também, esquecemos de quem nós somos. Nós somos seres humanos que tendem a ser rebeldes com Deus. Então nós começamos a ter sucesso, nós esquecemos de quem nos ama realmente. Nós começamos a fracassar na vida e também esquecemos. Mas a voz do nosso Pai, nos dizendo, tu és meu filho amado. Essa voz vai nos livrar tanto do sucesso como do fracasso. E nós seremos achados nele muito antes de alguém deixar sua marca quando tu era criança.
Às vezes nós temos marcas de quando éramos crianças. Meu pai me fez isso, minha mãe me fez isso. Nós falamos tantas vezes aqui nesse púlpito essas coisas. Mas muito antes da voz da tua mãe e do teu pai, já existia a voz que te dizia: tu és meu filho e minha filha amada. Essa voz já estava dentro de nós. Mas para isso nós precisamos orar e conectar com essa voz, conhecer essa voz, como fez Maria. Ela sabia muito bem. Ela sabia muito bem que aquela era a voz do seu mestre. Ela não precisou olhar para trás. Ela sabia que ele estava ali. Isso é tão maravilhoso, porque nesse caso, quando nós ouvimos essa voz, nós vamos parar de andar mendigando elogios, mendigando que alguém nos diga, que alguém nos trate assim, que seja maravilhoso conosco. E nós então estaremos realmente livres, andaremos como pessoas livres pela vida, porque a gente não depende de ninguém para se sentir bem. Você entendeu? Você entendeu? Você não precisa de ninguém para se sentir bem. Ninguém. Não precisa filho, não precisa marido, não precisa esposo. Ninguém nessa vida nos faz sentir melhor do que a voz do nosso Senhor nos dizendo: tu és meu filho amado. Nós podemos perder tudo nessa vida, mas se nós perdemos essa voz falando conosco, nós vamos andar arrastando correntes pela vida, assim ó, que nem aqueles presidiários com aquela tornozeleira eletrônica, controlados por alguém, que pode ser nosso pai, nossa mãe, nosso filho, nosso neto, nosso chefe, nosso vizinho, nossos amigos, as pessoas que nós queremos agradar nessa vida. E aqui eu não estou lhe fazendo um convite a andar livremente, independente das pessoas, não é essa. E vamos para a segunda ponta desse triângulo. Os professores de geometria, se estão me ouvindo pela internet, quando me ouvirem vão querer me matar, porque triângulo não é um nome, não é ponta, né? Mas eu fui péssima em geometria e matemática, não lembro. Se alguém é bom aí, me passa uma cola aí e diz bem alto o nome das pontas, que eu não sei, né? Mas ninguém por sinal, ninguém é bom de matemática aqui, senão alguém já teria saltado. Mas a outra ponta do triângulo é a comunidade, que foi o que Jesus fez. Jesus tem um momento de solitude durante a noite, e ele então desce do monte, e diz que então ele encontra os seus discípulos, e os torna apóstolos. Ele faz com eles uma comunidade para andar junto. Ele nomeia eles e faz uma comunidade. Porque a comunidade, a solitude nos leva a nos dar conta que somos parte de algo maior. Eu sou amado de Deus. Amém? Isso aí é o que a oração e a solitude faz. Momentos a sós com Deus nos fazem sentir: eu sou amado, eu tenho valor, eu sou parte de algo muito maior nessa vida. Muito maior do que o círculo que eu vivo, do que as pessoas com que eu moro. Mas aqui estamos falando de uma família humana. Nós estamos falando que nós sentimos na solitude o desejo de viver algo junto com essa família, com essa comunidade. A solitude nos conecta com a comunidade. Por que a solitude é tão importante que esteja presente antes da comunidade? Antes da gente, né, se congregar, da gente chegar na igreja, da gente ver os irmãos. Por que a solitude, por que esse encontro com Deus é tão importante? Tem pessoas que chegam à comunidade pela comunidade. Tem gente que congrega numa igreja pelas pessoas que estão lá. Isso eu nessa noite eu quero te dizer que isso é plano de Satanás. É ruim ouvir isso aí? Quando você chega ao evangelho e congrega na igreja e fica na igreja porque a igreja é legal e porque as pessoas lá são boas, e esse é seu motivo para estar aqui, eu lhe digo que esse é um plano de Satanás engendrado nas trevas para te confundir. A igreja é um lugar maravilhoso, é plano de Deus, mas ela não é o fim em si. Nós anteriormente a decidir estar na comunidade, nós precisamos ter tido um encontro.
com Deus. Nós precisamos ter tido um momento de solitude, de um encontro que marcou a nossa vida e nos disse: eu sou amada de Deus. E eu preciso ter esse encontro antes, porque se eu não tiver esse encontro antes, eu vou para a igreja e eu vou me reunir com os irmãos e vai dar tudo errado. Porque se nós não sabemos que somos filhos amados de Deus, ficaremos esperando que alguém na comunidade nos traga o sentimento de que isso é verdadeiro, que alguém nos diga que nós somos filhos amados. Nós vamos chegar na comunidade esperando que as pessoas supram algo que só Deus pode suprir na nossa vida. E isso ninguém vai conseguir fazer, amados. Ninguém vai conseguir nos fazer sentir como Deus nos faz sentir. A pessoa pode ser maravilhosa, o teu líder, o teu discipulador, o teu pastor pode ser a pessoa mais maravilhosa, mas ele não é Deus. Essas pessoas não são Deus, nós não somos Deus. Nós não temos o poder de suprir as necessidades que um ser humano tem, de se sentir amado por Deus, de se sentir que ele é olhado por esse Deus, de que ele está sendo cuidado por esse Deus todos os dias. Ficaremos esperando que alguém na comunidade nos traga esse amor que a gente não encontrou. Esse amor perfeito, esse amor incondicional, esperaremos das pessoas que alguém nos dê isso aí. Porém, a comunidade não é lugar onde a solidão se agarra à solidão, entende? Porque nós vamos ser pessoas solitárias, tentando encontrar alguém que nos supra essa solidão. Então nós temos aqui encontros de gente solitária com outras pessoas solitárias. A comunidade, queridos, é um lugar onde uma solitude agarra outra solitude. Você entende? É um lugar onde uma pessoa diz: eu sou uma pessoa amada e tu és também uma pessoa amada. É um lugar onde nós dizemos juntos, como pessoas amadas por Deus, podemos formar um lar e uma comunidade. Não é um lugar onde eu venho e me agarro nas pessoas: por favor, me ame, por favor, supra minhas necessidades, por favor, me ouça, por favor, faça alguma coisa por mim. É um lugar onde pessoas que andam em solitude se juntam e se acompanham e se apoiam e se ouvem, mas elas entendem que há algo muito maior acima delas, que é um Deus que as chamou para andar juntas. E aqui eu não estou falando só de igreja, estou falando também de família. A nossa família também é uma comunidade onde Deus nos insere. É uma comunidade onde primeiro a gente foi inserido e é ali onde nós vamos aprender a andar juntos com as diferenças. Então, quando nós desejamos que os outros nos deem algo que somente Deus, somente Deus pode nos oferecer, a gente se transforma em um demônio. Digo assim, que você entenda bem nessa noite o que é. A gente se transforma em um demônio, a gente fica totalmente com um pensamento diabólico dentro de nós. Sabe por quê? Porque nós dizemos ao outro: me ame, me ame, me ame. Lembre de mim, não esqueça de mim. Olha aqui como olha para mim. Me fala coisas que eu preciso ouvir, por favor. Não me fala o que eu não quero ouvir. Que é pior ainda, né? Porque a comunidade é para ser também um lugar de que a gente confronte, de que a gente diga algumas coisas, de que a gente fala a verdade de Cristo. Mas a gente não quer, porque a gente quer ouvir outra coisa. E quando nos damos conta, nós estamos agindo de modo violento, exigente, manipulador com as pessoas que estão aqui dentro. Porque então eu começo a manipular as pessoas para que elas façam e me tratem do jeito que eu gostaria de ser tratado. E aqui não estou falando que nós vamos andar nos tratando estupidamente e grosseiramente, mas eu estou dizendo que muitas vezes nós vamos receber entre nós um tratamento que a gente não esperava. Porque somos pessoas humanas, somos seres humanos. Enquanto estivermos caminhando aqui na terra, nós não estaremos no céu. Nós estaremos com os nossos defeitos. E eu digo assim, e quem de nós é livre disso aí? Quem pode dizer: ai, mas eu nunca maltrato, mas eu nunca digo uma coisa que não devo? Gente, todos nós em algum momento vamos fazer alguma coisa que vai desagradar o outro. Em algum momento nós vamos esquecer de alguma coisa, nós vamos falar uma coisa que não convém, nós vamos
não fazer algo ou fazer algo que o outro vai se sentir estranho, não vai gostar. Mas quando nós temos uma voz anterior que nos diz que nós somos amados, em meio ao perdão, praticando o perdão, sem impor exigências, se formos capazes de amar a nós mesmos em Deus e amar o outro em Deus e entender que ninguém conseguirá nunca tomar esse lugar, nós vamos viver em comunidade, praticando o perdão constantemente. E esse perdão, em meio ao perdão, a comunidade se torna um lugar onde podemos apreciar o dom das outras pessoas, podemos engajar as outras pessoas, dar força para que elas cresçam. Então nós tornamos também pessoas inspiradoras, porque estamos tomadas desse amor de Deus, mesmo com os nossos erros. Neste mundo, muita gente vive sobre o fardo da autorrejeição, dizendo: não sou bom, sou inútil, as pessoas não se importam comigo. Isso podem viver, até pessoas bem-sucedidas podem viver esse tipo de coisa. Mas é a comunidade que trará a oportunidade de sermos ministrados e curados na percepção de nós mesmos. Sabe que um tempo atrás, vou tomar uma aguinha aqui, minha garganta. Um tempo atrás, uns anos atrás, eu comecei a pré-menopausa aos 47 anos. As mulheres que estão vivendo essa fase vão saber bem a minha situação, mas quando eu entrei na menopausa, perto dos 50 anos, tem um sintoma que traz a menopausa, e eu não sabia, fui aprender depois de algum tempo, que eu comecei a ter lapsos de falta total de memória, né? Ainda os tenho, mas eu comecei a experimentar algo que eu nunca tinha experimentado. Eu sempre fui uma pessoa muito ligada, muito, de lembrar das coisas, estar ligada em tudo. E, de repente, eu estava no meio de um congresso em Florianópolis, ministrando jovens com meu esposo, e nós tínhamos que pregar no meio do congresso. Tínhamos dividido as ministrações, ele ministrava umas, eu ministrava outras. E quando chegou a minha vez, no primeiro dia de ministrar, eu costumava escrever a minha pregação para aqueles que pregam. Eu costumava só botar os tópicos, né? Botava um tópico, fazia 2 ou 3 palavras, e dali, a partir daquilo, eu conseguia me virar falando, né? Sabia o que tinha que falar, minha cabeça funcionava bem. E nesse dia, pela primeira vez, nesse retiro, eu fui pregar, estava com meu esboço ali, do jeito que eu sempre fiz na vida, pregando com aquele tópico, 2 ou 3 palavrinhas, desenvolvendo. Quando chegou um determinado momento, na metade da pregação, eu simplesmente olhei para o tópico e eu não sabia o que eu tinha que falar. Aquele branco. As palavras começaram a fugir, os pensamentos começaram a fugir. É como se eu tivesse ficado numa zona de total falta de memória. Eu sabia que estava ali, mas eu não sabia o que eu tinha que falar. Eu olhei para aquele esboço e olhava e digo: mas o que eu ia falar aqui? Meu Deus! E começou a me entrar um pânico, porque pensa num congresso que tem quase 200 jovens, tu fica ali, meu Deus, eu tenho que falar alguma coisa? As pessoas estão ali esperando que tu fale. E eu, graças a Deus, consegui dar uma enrolada, né? Deus me deu essa habilidade naquele momento, graças a Deus. Eu terminei aquela pregação 10 minutos depois, acharam bem curto, né? Mas quando eu terminei, eu chamei meu esposo e disse: olha, me aconteceu tal e tal coisa. Como eu chorava muito, porque eu não sabia o que estava acontecendo comigo. E então eu pedi para o meu esposo, no meio daquele congresso: eu não vou conseguir pregar mais. Vai ter que ser tudo contigo agora. O pastor, como está acostumado a tirar tudo de letra, né? Já nasceu pregando. Ele pregava na barriga da dona Ida. Ele folheava a Bíblia lá dentro. Eu disse para ele assim: tu vai ter que assumir. E ele disse: mas como é que eu faço? Não me preparei. Eu digo: não sei. Vai, te vira, porque eu não tenho condições. Eu não sei, eu estou totalmente afetada, não estou sabendo o que eu estou... Veio um branco, eu estou assim. E eu entrei numa crise, né? Quando eu voltei aqui para Pelotas,
eu disse assim, eu não vou pregar mais. Não tenho mais condições de exercer esse ministério. Já fazia muitos anos que eu pregava a palavra. E eu disse para meu esposo, eu não vou pregar mais. E aí eu fiquei um tempo, e meu esposo disse, não, tu é que sabe, né? Não vou te obrigar, tu é que sabe, tu é livre. E então fiquei um tempo sem pregar, porque eu disse, não tenho mais condições, esse ministério não é mais para mim. E um dia, orando na solitude, Deus me disse assim, tu és minha filha amada. E tu precisas voltar para aquilo que eu te chamei. E eu disse, Senhor, com essa cabecinha, não dá. E Deus me disse, eu vou usar essa cabecinha do jeito que é. Com branco sem branco. Com lapsos de memória sem lapsos de memória. Eu vou usar assim como tu estás. E aí eu lembro de que Moisés era um homem gago quando Deus chamou ele. Lembro que Abraão era um homem já entrado na sua idade. Lembro de tantos outros, de Gideão, que era um homem com medo. Davi, que era um homem, um menino rejeitado pela sua família, né? Um bastardo, segundo parece, que a Bíblia insinua isso, que ele era um bastardo. E Deus usa essa imperfeição para a sua glória e sua honra. Porque Ele é craque nisso. É aí onde Deus nos usa. Então eu decidi voltar. Então hoje quando os irmãos me olham, porque então eu disse, bom Senhor, se eu tenho que voltar, eu vou ter que fazer de um jeito diferente, porque a memória não mudou. Eu sigo a mesma desmemoriada de sempre. Deus não me tirou, Deus não fez um milagre na minha cabeça. Mas eu consegui, digo, bom, então se eu vou pregar, eu preciso anotar tudo o que eu vou falar. Minha pregação, eu prego aqui com o meu tablet, ela está toda escrita. Vocês me veem, eu estou lendo. Então algumas pessoas, uma vez chegou uma irmã muito querida, amada, amorosa, da comunidade, sabe? Aquela pessoa que te ama e que se sente amada por Deus, e me disse assim, ai pastora, mas eu gosto mesmo da pregação do pastor, porque ele não lê nada. E eu olhei para ela e disse assim, é verdade, pastor, é incrível mesmo. Voltei para casa chorando, Senhor, agora mesmo que eu não prego mais. Não vou. Olha só o que as pessoas estão falando. E Deus me disse assim, tu és minha filha amada, não importa o que os outros falem de ti. Tu tens que fazer aquilo que eu te mandei. E ponto. Quando eu me sinto amada por Deus, eu sinto que o meu valor não está em mim. Eu não tenho valor nenhum. Minhas condições não são boas. Minha intelectualidade não me coloca nesse lugar. Mas o Espírito Santo me diz, tu és amada, e eu vou te usar do jeito que tu és. E é isso que Ele te fala nessa noite também. Tu és amado, e é desse jeito que Deus vai te usar. E é desse teu jeito que Deus vai fazer coisas através da tua vida. Porque quando nós entendemos que essa comunidade, e nós precisamos estar inseridos nessa comunidade, nós também entendemos a outra ponta do triângulo, que é o nosso ministério, amados. Essa é a outra ponta. Em sua prática de curar as pessoas, Jesus não fazia nada de complicado. As pessoas eram curadas a partir de um poder que emanava dele. Entende? Jesus não fazia ir lá, vamos fazer agora, né? Não, Jesus ia passando e as pessoas iam tocando nele, iam sendo curadas. Todos queriam tocar nele. Ele só queria uma coisa, fazer a vontade de Deus e nada mais. Ele só queria uma coisa, ser obediente. Ele só queria uma coisa, estar conectado com esse Deus que era o seu Pai. Deste desejo nasce a intimidade com o Pai, que irradiava na direção onde Jesus passava, e quem via Jesus e o tocava sentia isso. Então, isso se chama ministério, que é o que Jesus faz. Da solitude à comunidade, da comunidade, ele então desce ao monte,
Mais um pouco, diz que ao vale, onde estavam as pessoas, e exerce o seu ministério, que é a terceira ponta do triângulo. Então confie, porque é a confiança, vértice, se lembrou, seu Zé? Tem certeza? Olha que vai depois para o YouTube. Vértice. Aí tá. Então, muito obrigada. Olha só. A coisa se esquece, mas ela vem vindo, né? Então, muito obrigada. Agora até eu me lembrei. É vértice. Como é que eu não consegui me lembrar disso? Eu sabia, seu Zé. Eu sabia que era vértice, mas eu não me lembrava. Mas é a confiança na condição de filho e filha de Deus e no poder que emanará de nós. Por causa disso, então, as pessoas serão curadas através de nós também. Porque nós temos esse poder, amados. Você crê nisso? Você crê nisso nessa noite? Mas tu precisa ser fiel a esse chamado. Confie que se estiver vivendo como um ser amado, tu levarás a cura para as pessoas que estiverem na tua volta. Elas serão curadas. E aqui não estou falando de cura física, estou falando de cura emocional, de cura na alma, de cura espiritual, do terror, do horror que as pessoas estão vivendo sem Deus. Nós seremos luz aonde nós estivermos. Existe algo fundamental que vai ser um obstáculo para que este poder emane de ti. Isso se chama ressentimento. Quando nós vivemos ressentidos, a raiva fria, que é o ressentimento, a raiva fria afasta a gratidão. E elas não andam juntas. Gratidão e ressentimento não conseguem andar juntos. O ressentimento faz com que a gente se agarre aos fracassos e frustrações, e a gente comece a se queixar todo momento, isso vai endurecendo o nosso coração. Então, o objetivo do nosso ministério é ajudar as pessoas a gradualmente abandonarem o ressentimento e a descobrirem que bem no centro da dor, da nossa dor, há uma bênção. Há uma bênção. Então a gratidão é o combustível que deixará o ressentimento inoperante no nosso coração. Comece a ser grato e já nesse momento, levante sua mão e diz: Senhor, muito obrigado por tudo. Sou grato. Pratique isso todos os dias. Se você levantar da sua cama amanhã agradecendo a Deus por aquele dia, por as coisas simples, como um amanhecer, uma folha de outono que cai no chão. Que maravilhoso o nosso outono, vendo as folhas caindo amarelas. Se nós formos gratos pelas coisas mais simples dessa vida, o nosso ressentimento vai sendo bloqueado automaticamente. E nós vamos andando pela vida sem as nossas correntes. Então a pergunta que eu quero terminar nessa noite, que é a principal: quanto ainda posso fazer nos anos que me restam a viver? Talvez alguns se perguntem isso, a essa altura. Mas eu quero te dizer que essa não é a pergunta principal. Quantos anos ainda me restam? A pergunta principal deve ser: como posso me preparar para me render completamente, para que a minha vida dê muitos frutos? Como posso me preparar? Daqui para frente. Porque o que vale é daqui para frente. Não o que passou. Então eu quero te convidar nessa noite, a gente ficar de pé. E vamos encerrar nessa noite fazendo uma oração. Obrigado, Senhor. Vamos lembrar e visualizar nos nossos olhos fechados esse triângulo do sucesso, porque quando nós colocamos esse triângulo em prática, o sucesso é garantido, queridos. Nossa vida começa a desempatar. Voz de Deus, solitude. Comunidade. Estar inseridos numa comunidade. Para aqueles que dizem não preciso de igreja, precisa sim estar inserido numa comunidade. Terceiro vértice, ministério. Eu preciso fazer com que o poder desse amor flua em mim e chegue em outras pessoas. E eu consiga ser bênção aonde eu estou. Talvez alguns de nós estamos inoperantes em algum vértice.
Você de repente ouviu a voz de Deus, a comunidade, estamos aqui, mas esse terceiro ponto está difícil, está empatado, pastor. Eu não consigo ver minha vida sendo bênção na vida dos outros. Eu quero te dizer, não precisa você estar em nenhum cargo aqui dentro da igreja. Sua vida pode ser uma bênção em qualquer lugar que você está. Basta você abrir a sua boca. Basta você ser luz. Basta você se comportar como um filho amado de Deus, que é. É só isso. Só você entender que a graça de Deus está sobre ti, isso vai começar a fluir.